Acho que deu certo. Boa noite. Começou. Boa noite a todos. O som tá legal? Confirmem o som. Estão conseguindo me ouvir? Pronto. Esperar que mais gente chegue pra gente poder começar a nossa live. Esperar que a convidada também possa entrar. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, boa noite. Jovem, tá conseguindo ouvir bem? Coisa boa. Zilderli chegou, pronto. Vou logo começar com ela, para que a gente possa fazer a apresentação em comum. Pronto. Boa noite, Zilderli. Boa noite. Que bom, seu áudio está ótimo. Esperar só que mais algumas pessoas cheguem, possam participar com a gente. Muita gente chegando, coisa boa. Eu acho que eu vou considerar as pessoas que já chegaram, né, pontuais. Que maravilha. Agradecer mais uma vez a participação de todos, agradecer a participação da nossa convidada hoje, a Zilderli, que é assistente social e que tem muito a contribuir. E assim como a gente tinha lançado a proposta nos grupos, para que a gente pudesse movimentar cada vez mais e dinamizar ainda mais os nossos protestos, em prol, né, da pronta convocação dos aprovados no concurso público de Juazeiro do Norte. E aí também eu quero me reportar não exclusivamente aos aprovados, né, uma vez que muita gente já tem ciência de tudo que a gente já tem feito e dessa luta diária, né? Mas principalmente dirigir à população em geral. E hoje a gente traz um plus a mais, que é a representação de classe, né? Hoje a gente vai poder falar também um pouco mais, hoje especificamente, da categoria dos assistentes sociais, né? E aí, tanto entender quais são os desafios, quais são as possibilidades, e principalmente agora considerando esse tempo de pandemia, né? É um momento ainda mais delicado do que o que já era outrora. Boa noite, pessoal. Mais gente chegando. Sejam muito bem-vindos. E pode falar também, Suderli. Pode se apresentar enquanto o restante do pessoal chega e a gente realmente inicia a nossa Vocês estão dinâmica, me né? ouvindo? O meu vídeo travou, vocês estão ouvindo? Eu consigo ouvir. Pois é, mas o vídeo não dá para ver, né? Estão ouvindo? Eu não sei o que aconteceu. Tá vendo a minha foto, mas não tô me mexendo, é só a foto. Não sei o que aconteceu. Mas vocês estão Pessoal, ouvindo? confirma se vocês estão ouvindo o Suderli. Ela está com dificuldade na câmera. Leida acabou de dizer que sim. Tá funcionando ok. Será que não é melhor tu me chamar de novo? Vou tentar, vou chamar a Zil. Só mais um momento, pessoal. O vídeo Anderson aqui que a imagem travou. A que travou foi apenas de Zilderli ou foi a de ambos? Pronto. Eu tô com o celular aqui do lado.
Pronto. O meu tá bom aqui, gente. Não sei para Pronto. vocês. Tá legal para vocês o som? Já ouvi aqui um dos colegas dizendo que às vezes é a internet que está ruim. Já vou preparar que se houver qualquer tipo de imprevisto, na terça-feira eu participei de uma live e aí tiveram esses problemas técnicos com relação à internet, então minha companheira, mais do que capacitada nela, vai poder dar continuidade e a gente não vai sair prejudicado em relação a essa fala que era a proposta da noite de hoje. Zil, está conseguindo nos ouvir? O som de vocês, o meu som para vocês tá bom, gente? Diná está dizendo que está ótimo. Pronto, então eu vou me apresentar. Eu me chamo Zilderli de Souza Silva. Eu sou graduada em Serviço Social pela Universidade Estadual do Ceará. Tenho 43 anos. Não sou de Juazeiro, mas tenho uma ligação muito forte com a região do Cariri, porque o meu companheiro é da região, ele é da cidade de Farias Brito, e a minha monografia ela foi sobre o Caldeirão da Santa Cruz do Deserto. Né? A minha monografia foi as expressões da questão social e o Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, em que Padre Cícero tem preponderância para que surgisse o caldeirão. Essa sou eu, né? Mãe, esposa, assistente social, disposta a lutar pelo povo de Juazeiro. Só precisamos ser convocados, né? Sim. A preocupação que eu tinha também, né, principalmente quando a gente abrange ainda mais a nossa fala, a nossa profissão, né, ela acaba não sendo tão conhecida como outras são, né, algumas pessoas já têm total ciência, assim, quando precisam recorrer a um médico ou, digamos, a algum advogado, mas ficam inquietas, né, ou têm leituras equivocadas do trabalho do assistente social, né. Às vezes, por uma leitura totalmente errônea, né, pensa que é uma pessoa que está para uma prática caritativa, uma prática de benevolência. E hoje nós estamos aqui justamente para pontuar que é totalmente o oposto disso, né? O que a gente quer tentar simplesmente romper com toda essa prática clientelista, e principalmente quando a gente faz esse gancho para a própria política, a política local, né, de interior, que todos os costumes, né, e não por acaso, Juazeiro do Norte ele ainda carrega o sobrenome de seus velhos coronéis, né, da velha oligarquia, e que era uma história assim, totalmente constrangedora, e ainda é, né, para todos nós, que antes tínhamos que pleitear uma vaga para poder trabalhar, né? Então, quando a gente gostaria de prestar os nossos serviços, nós como classe trabalhadora, a gente tinha que se subjugar, né? Estar numa situação totalmente de subalternidade, de humilhação, tentando buscar um apadrinhamento político, porque infelizmente a realidade ainda é essa, a nível nacional, né? Mas quando a gente traz justamente para a realidade de Juazeiro do Norte, e assim aconteceu comigo também, eu tive várias portas fechadas de uma gestão para outra, justamente porque trazia essa situação deles quererem vincular a um nome da determinado político, né? Mas a gente é classe que vive o trabalho, e é justamente isso que a gente gostaria de deixar bastante claro, assim, por que o concurso, né? Porque nós fizemos um concurso. Eu acredito que, como todos bem sabem, nós não passamos no concurso por acaso, não tem nada a ver com o signo, sou do signo de peixe, tá, por conta disso, por um raio de sol, porque a lua estava em mar total, a partir de então eu estaria concursada. Não, a gente realmente teve que se dedicar, a gente teve que estudar muito, 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 e atestar a nossa competência passando nessa prova. E aí, depois de toda esses procedimentos, né, de passar no concurso, a gente ainda veio, após isso, né, no decorrer de todo o ano, lutando para que realmente a gente pudesse agora, para o momento posterior, ter a nossa vaga efetivada, né, através da nomeação, de tudo que tem que ser feito ainda. Mas nós permanecemos passando por alguns entraves, né?
parece que a gestão não tem interesse algum em efetivar as nossas vagas e a gente fica só recebendo desculpas e situações, e agora como se fosse a falsa desculpa da situação de pandemia. A gente entende quão delicado é esse momento, mas assim, a gente gostaria também de deixar aqui claro que se outras pessoas, o contrato precarizado, estão trabalhando, então por que nós, que realmente temos que conquistamos essa vaga, não podemos assumi-la, né? Com todo o aparato necessário de segurança para que a gente possa atender a população. E assim também voltando para a questão do serviço social, né? Porque se a gente trabalha principalmente para a defesa dos direitos, né? Um dos maiores pilares para o serviço social é a defesa intransigente dos direitos humanos, né? E a recusa do arbítrio e de qualquer totalitarismo. Então, quando a gente tem os nossos próprios direitos relegados, fica ainda mais difícil a gente poder fazer essa luta por outras pessoas, né? E aí, trazendo para a questão do próprio concurso, como é que a gente vai lutar por todos os outros? É tanto por isso que todos os dias a gente bate na tecla que as pessoas tentem se engajar e estar bem articuladas para que a gente realmente possa ter essa percepção de classe, né? Que nós, juntos, caminhando juntos, que nós seremos mais fortes. A minha internet travou de novo. Eu acho que vai ter que ser só na voz mesmo. Quer que eu tente novamente? Tu tenta. Aí se a gente não conseguir dessa vez, aí a gente vai só na voz mesmo, tá? Tá, só um minutinho, pessoal. Vou tentar aqui com ela. E aí, enquanto eu estou tentando colocar a Zilderli novamente, vocês vão participando através de perguntas, como é que vocês querem que a gente direcione. Eu espero que essa live seja o mais participativo possível, né? E falar. Pronto. Então, eu quero falar, né, sobre a importância do funcionalismo público para a garantia do atendimento de excelência à população. O primeiro concurso público, ele é de 1937. Ele foi realizado pelo Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários, o IAP, porque já naquele tempo eles percebiam a necessidade de um profissional de excelência para o atendimento à população. Sem qualquer interferência de ordem política, o que garante o princípio da isonomia e da impessoalidade das contratações. Antes de 1937, como é que funcionava o serviço público? Existia serviço público? Existia, mas ele funcionava pela indicação, né, das pessoas que tinham poder na época. Era uma indicação política. A pessoa não precisava ter uma competência específica naquela área para que ela era indicada, e daí surgiu essa imagem do funcionalismo público que se tem até hoje, né? De que o funcionalismo público, de que o serviço público é uma sinecura. E, na verdade, a gente sabe que não é. A instituição do concurso público, ele vai privilegiar não só a forma mais isonômica de escolha desse funcionário público, mas ele é importante para a excelência do atendimento à própria população, porque quando você é um concursado, você busca realizar o seu serviço de forma a garantir o direito da população, porque você não está devendo favor a ninguém. Então, você vai cumprir com aquilo que o Código de Ética do Servidor Público e com o que a legislação prevê. Mas quando você está no cargo por um favor, você fica numa situação difícil perante a gestão. Porque você deve o seu cargo a uma indicação política. O concursado, ele deve o seu cargo à sua própria competência, né? Ele adquiriu o direito de estar ali. E ele vai atuar da forma a garantir a maior quantidade de direitos à população usuária, garantindo um serviço de excelência para essa população. Se é assim, o que justifica
né? E aí fica a pergunta, em letras garrafais, que um gestor, ele não queira o concurso público. É porque existem diversos gestores, existe, na verdade, a gente tem visto agressões, né, ao funcionalismo público. Qual é a necessidade de acabar com o funcionalismo público? Porque o funcionário público, ele realmente fiscaliza a gestão pública. O funcionário público, ele não depende do favor de ninguém. Então, ele vai agir de acordo com a lei. Isso é Aí, verdade. não, pode falar. Não pode dar continuidade, eu só Né, complemento. do nosso caso, né, trazendo para a questão de Juazeiro. A primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que foi firmado um acordo com a comissão e esse acordo ele não foi cumprido pela gestão. Porque nada justifica que você, ao menos, não dê satisfação do que está acontecendo. É, no mínimo, você mostrar educação, né? Você mostrar uma sociabilidade. O resultado final do concurso ele foi publicado em fevereiro, em 6 de fevereiro. E nessa época já se sabia da possibilidade do coronavírus atingir o Brasil, o Ceará, Juazeiro. Ainda assim, ele só foi homologado em 30 de março. Né? Nesse período, teria sido possível a gestão homologar o concurso, convocar os aprovados, principalmente porque a gestão já sabia que nas áreas da assistência social e nas áreas da saúde, a situação de Juazeiro era muito grave, era muito deficiente. Se existisse um cuidado, se o povo fosse a prioridade da gestão, a gestão teria convocado os aprovados imediatamente para garantir que no momento em que a pandemia atingisse Juazeiro do Norte, a população estaria protegida pelo trabalho dos funcionários que estavam sendo convocados naquele momento. Que a gente tem visto nos jornais as notícias da deficiência do atendimento à população de Juazeiro do Norte agora na pandemia. Pois é, eu vou só complementar a tua fala, né? Porque, assim, mais uma vez, como a gente está se reportando para toda a população, não somente para os aprovados, que já têm ciência de todos os trâmites, do processo de formação de comissão, quando começaram a acontecer alguns problemas no decorrer do concurso, situações que eram voltadas para qualquer tipo de incompetência da banca ou da própria gestão gerindo esse processo, esse concurso público, e quando a gente teve que questionar, ou pela via judicial, ou de forma administrativa mesmo, algumas pessoas se levaram, né, por um papel de liderança voluntária mesmo, né, de estar ali buscando as correções. Então, a partir desse momento, algumas pessoas formaram um grupo e foi denominado como comissão, né, multiprofissional, porque existiam vários profissionais ali presentes, pessoas da educação, eu faço parte, eu sou assistente social e concorri tanto para o cargo de serviço social da assistência social, mas também para o cargo de agente administrativo. E aí a gente iniciou uma fala com o próprio prefeito, né? Foi formada também uma comissão com a própria gestão municipal para que a gente pudesse dar andamento para as questões posteriores, como, por exemplo, os cronogramas que teriam futuramente, né, à época, seria de homologação e depois de junta médica para fazer os exames admissionais e tudo mais. E aí nós tivemos a última reunião, que foi no dia 20 de março, presencialmente, né? E depois, por conta da pandemia, essas reuniões foram suspensas, mas o que mais ficou prejudicado foi a nossa fala e as negociações que a gente já estava conseguindo dar um certo andamento. Mas, por outro lado, as conversas que são realmente necessárias durante todo esse processo com os aprovados, né? Nós temos vários grupos, nós temos grupos, inclusive, específicos de acordo com suas categorias, grupos de assistentes sociais, grupos de psicólogos, grupos de procuradores, enfim. E todos nós conseguimos colocar ali nossas indagações, pensar, planejar, planificar novas ações neste determinado momento de protesto, né?
foi a partir desse momento que veio essa proposta da gente criar as lives, né, para que a gente pudesse ter essa conversa, esse diálogo mais direto, não só com os aprovados, mas com a própria população, para que se juntasse a nós e também pudesse questionar. Acho que travou a fala. Estão me ouvindo, A minha pessoal? não. Ah, O tá meu tá ok. tudo bem. Para que a gente pudesse dar prosseguimento, né? Então, tinha sido criado de início um grupo também de WhatsApp, que seria a nossa conferência com a gestão municipal, mas que silenciou por completo, né? Todas as nossas respostas ficaram no vácuo, nunca teve respeito algum em relação à comissão e a todos os aprovados de se dirigir a gente, de permanecer esse processo de fala, e é por isso que a gente também se preocupou quando foi se aproximando, né? A gente sabe que estamos no ano eleitoral, então existem todos os bastidores ali, os vieses políticos de alguns veículos, canais da imprensa. Então, quando a gente começou a sentir que havia qualquer tipo de censura, e também deixar marcado aqui, das vezes que a gente procurou, 2 falas da gente foram negadas na Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. Isso é totalmente inconcebível, isso deve ser repudiado, porque a gente precisava ali, eles já estão para nos representar, né? E quando a gente mesmo pede o acesso para que a gente possa se reportar à população e ele nos nega, né? Então, onde mais nós poderemos ser escutados? E aí a gente também foi colocar essa inquietação para algumas rádios e outras pessoas desses canais de comunicação, né, que antes estavam tão solícitos, caminhando junto com a gente, com as nossas pautas, e já colocaram também alguns entraves, né, dizendo que não podia ou que alguma outra coisa aconteceria, e por conta disso a gente não conseguiria mais esse acesso à imprensa, né, às entrevistas que a gente já estava tendo com tanta frequência. Então, foi aí que veio essa ideia da gente estar aqui com vocês na live e lançando ainda mais propostas para que a gente pudesse ter, de fato, a efetivação dos nossos direitos, né? A gente já passou no concurso e agora a gente precisa seguir adiante, né? Da nomeação e entrar em exercício, que é para isso que nós nos propusemos a fazer o concurso, de fato. E aí... Pode falar, Zubervin. Não, é porque a justificativa que é dada pela gestão, ela é até assintosa. Porque você vê municípios que têm arrecadação infinitamente menor do que de Juazeiro, convocando os aprovados dos concursos públicos realizados nesses municípios. E Juazeiro dá a desculpa que não está convocando, porque não tem dinheiro para pagar o concursado. E aí, assim, outra coisa é que prova o quanto a gestão de Juazeiro ela não se preocupa com o povo da cidade, é que não foi realizado uma forma de pensar o combate à pandemia e o combate após pandemia, que também vai ser extremamente difícil para a população em situação de vulnerabilidade social. Um gestor prudente, um gestor que tem como o povo como prioridade, ele teria, nesse momento, cuidado principalmente em convocar os aprovados na saúde, os aprovados na assistência, no mínimo, porque todas as outras categorias também são importantes para ajudar a reerguer Juazeiro após a pandemia, e não depender. Exato. Quando a gente fala, né, uma situação mais específica para o assistente social, né, colocar que ele é totalmente necessário, principalmente nesse momento delicado de pandemia. Porque se a gente já trabalha tão fortemente, né, com toda a rede socioassistencial, com as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, e aí quando a gente pensa que elas, porventura, precisam acessar um auxílio, como o auxílio emergencial, e alguns espaços que outrora estavam abertos já não estão mais, e, digamos, a pessoa ou é idosa, não sabe manusear um telefone bem, existe um abismo social muito grande, né? Então, algumas pessoas realmente ficam aquém do que seria comum, do que seria tão fácil para todos nós, né? E a gente precisa pensar nessas pessoas também, de que forma que a gente vai garantir esses direitos dessas outras pessoas, né? Então, é tão necessário que haja um assistente social para que ele também possa efetivar o direito dessas outras pessoas, né? E aí a gente sempre pensa na situação de continuidade, porque é complicado quando a gente está numa gestão que
existe tanta rotatividade, que existe a todo momento aquele fantasma que a pessoa pode ser demitido, não tem como fazer suas contas, sua vida, né? O funcionário, pensando desta forma. Porque a todo momento ele fica com essa preocupação, dessa subjugação de que é um contrato precarizado, né? Então, a gente precisa que haja, no mínimo, a dignidade da pessoa estar trabalhando como deve ser, a estabilidade, né? Que também foi das coisas que impulsionaram a gente a querer esse concurso, né? A gente tem que colocar em pauta tudo isso para que a gente realmente possa conquistar o que é nosso, né? Né, é preciso compreender também que em tempo de calamidade pública ou desastre, que é o momento que a gente se encontra agora, o serviço social ele tem um papel fundamental para garantir os direitos da população e para diminuir o impacto, né, que as consequências da pandemia ela vai causar na população em situação de vulnerabilidade social. A assistência social ela vai possibilitar a efetividade das ações para a manutenção da vida da população, garantindo o acesso dessa população, né, aos serviços de referência, de contra-referência, e garantindo também, em casos mais graves, até a segurança do acolhimento, né, para as pessoas que, por exemplo, um caso que tem sido muito falado, é que tem pessoas que trabalham e que convivem com pessoas dos grupos de risco e que expõem essas pessoas do grupo de risco porque tem que sair de suas casas para o trabalho. A assistente social, o assistente social, ele é preponderante nesse momento para compreender de que forma, até porque ele conhece, né, o espaço onde ele atua. Então, para compreender quem necessita, quem não necessita. Um dos graves erros, por exemplo, do auxílio emergencial é que ele foi feito de uma forma que ele não avalia nada diferente do fator econômico, né? Você coloca os seus dados lá, você não passa por um processo de avaliação de um profissional que compreenda as suas especificidades, as suas idiosincrasias. Não, é um computador e, como a gente viu, esse computador tem dado o direito a quem não merece e negado a quem merece, não, a quem precisa. Exato, tua fala é perfeita, Zilderli. E é justamente isso que faz com que haja a diferenciação do nosso trabalho, né? Os nossos autores, né, referências do serviço social, eles colocam muito claro esse processo de desigualdade social, né? Existe um abismo social muito grande. É um processo totalmente de heteroidentificação, de diferenças, de destaques e de segregação. E aí não tem como a gente colocar uma pessoa que não tem esse conhecimento mais aprofundado, né, que fique somente ali na superfície, que não seja, de fato, uma pessoa que vá avaliar mais a fundo. Porque se nós fôssemos, né, simplesmente um mero executor de dados, simplesmente seria ali aplicar um questionário e está tudo bem, né? Sabemos que não. Tanto é que também, se fôssemos, nós poderíamos ser trocados por qualquer tipo de aplicativo. Na realidade, a gente precisa fazer uma interpretação bem mais aprofundada, né? Por exemplo, algum benefício, alguma pessoa que necessite daquilo, se fosse simplesmente lançar determinados critérios. Vou citar como exemplo para a população, né? Tentar simplificar. Um idoso precisaria receber um benefício. E se ele recebesse até metade de X, ele ganharia, digamos, um terço de Y. Só pontuar. Mas, dentro da realidade, aquele idoso ele tem determinadas carências, né? Esses condicionantes eles são insuficientes para colocar a realidade de cada pessoa. Não existe uma receita pronta, não existe aquele molde que a gente vai aplicar tudo. Para cada caso, precisa ser pensado com bastante cautela. Por exemplo, voltando nessa situação de um idoso, né? Digamos, ele pode até receber, ele pode estar num quadro socioeconômico, mas por uma situação de saúde ou por um outro tipo de situação de vulnerabilidade, ele vai requerer o serviço da assistência. E também pensar que a assistência ela está totalmente interligada com outras políticas, né? A gente não pode fazer qualquer tipo de leitura social totalmente desvinculada dos outros setores, né?
uma deficiência que possa ser, porventura, na educação, e a gente precisa ter essa conversa direta, né, esse diálogo com esse outro tipo de política, ou digamos que seja alguma necessidade no âmbito da saúde. Então, existe esse processo de relação, né, das próprias políticas, do próprio serviço socioassistencial, e por isso que é tão necessário o assistente social. Nós somos naturalmente, né, nós costumamos dizer que somos sujeitos eminentemente políticos. Nós estamos a todo momento questionando os direitos, lutando pela efetivação dos direitos. Então, às vezes, a gente até se destaca nessa luta, né? Eu e a Zilderley, que sempre está ali na linha de frente, brigando e questionando por que nós estamos tendo os nossos direitos relegados nessa situação do concurso. Mas é porque isso tem uma amplitude que não se limita à questão pessoal, né, individual. Mas como sociedade mesmo, nós estamos passando por um processo de injustiça. É clara, escancarada essa situação assim, de que porque estamos tão próximos do pleito eleitoral, né? E dos cabides eleitorais que estão ali cercando, né? Volta àquela questão das velhas oligarquias, de fazer todos os trâmites, os apadrinhamentos, o clientelismo, né? Deixar a pessoa mais uma vez subjugada, porque está por um contrato, ou seja, ela é obrigada a fazer aquilo, porque senão ela está na rua e ela também tem suas necessidades, ou seja, é uma situação totalmente humilhante, fere a nossa dignidade, e por isso que a gente está aqui, que a gente está realmente para lutar pela efetivação dos nossos direitos, nenhum direito a menos. É isso. O que você diz, ele se aplica muito ao que eu sinto, sabe? Como eu disse, a minha monografia, ela fala sobre mais ou menos o período de 1930, 1937, e a gente vê essa situação de coronelismo, de apadrinhamento, de cultura do pavor, e eu estou me sentindo nisso de novo. Às vezes Exato. eu não sei mais separar o que é a monografia que eu terminei há pouco tempo do que está acontecendo na realidade. E como o que está acontecendo é desgastante, o quanto é humilhante, o quanto nos fere enquanto pessoas, você passar a sua boa parte da sua vida estudando para você ter uma profissão, aí depois que você se forma, você estuda para passar no concurso público, você deixa de estar com seus familiares, você faz uma viagem, por exemplo, no meu caso, eu viajei de noite para fazer o concurso, né, no outro dia. E aí você é tratado de uma forma humilhante. É uma situação em que parece que você está pedindo um favor. Nós não estamos pedindo nenhum favor. Nós estamos pedindo o que é nosso direito. O gestor público, ele tem a obrigação de cumprir com a palavra que foi dada. E a palavra dele foi dada não foi só para a comissão, não. Foi no momento em que ele assinou o edital, ele se comprometeu com aquelas pessoas que estavam fazendo o concurso público, de que aquele concurso público iria acontecer e posteriormente ser homologado e convocado. Então, faltou, o prefeito de Juazeiro do Norte, ele precisa entender que quando ele nos nega o nosso direito, ele está faltando com a palavra que ele deu a todos os 65 mil, 68 mil que fizeram o concurso. Exatamente. Zilderley, a gente já está se aproximando do nosso horário limite, né? E eu só queria, antes de fazer as considerações finais, dar mais uma vez esse espaço a você para complementar a fala e a gente possa ter realmente o fecho do nosso dia, né? Mas colocar para as pessoas que todas as terças e quintas-feiras haverá lives, que a gente quer de fato que haja essa representatividade de todas as categorias, né? Hoje, a dos assistentes sociais, mas que cada pessoa possa ter esse espaço de fala, possa realmente se sentir contemplada e possa apresentar o seu trabalho para a população. Porque, assim, eu coloco muito que a gente não pode se fechar na nossa caixinha, né? Tão reservado no nosso grupo de WhatsApp ou entre a conversa entre aprovados, mas também o fato da gente ser porta-voz para a população, dela entender quem são essas pessoas e por que elas vão querer que nós realmente assumamos o nosso trabalho. É uma coisa que ficou bastante clara, né, entre as entrelinhas dos bastidores das negociações com a gestão, assim, esse desinteresse de realmente efetivar o concurso, porque algumas pessoas não tinham domicílio eleitoral em Juazeiro do Norte. Né? Exemplo, a nossa colega Zilderley, que está aqui como convidada hoje,
E assim, para algumas pessoas também, quando a gente falou em alguns veículos, em alguns canais da imprensa, né? Então, quem seriam esses estrangeiros que tomariam de conta de nosso lugar? E, gente, 2020, e aí a gente precisa evoluir nosso pensamento, a gente precisa pensar de como vai ser bom para a própria economia local, né? De que pessoas venham acrescentar, e pessoas tão competentes e que provaram de sua competência quando passaram no concurso, né? E aí vão vir para cá com seus familiares, vão movimentar tudo, todo o espaço, um novo cenário que vai se construir, que vai agregar valor ainda mais a nossa cidade tão querida como Juazeiro do Norte, né? Juazeiro do Norte já é referência não só como um turismo religioso, né, mas também por outras coisas, polo calçadista, por exemplo. E assim, que a gente possa querer que ela cresça cada vez mais e cresça com competência, com pessoas realmente qualificadas. Por isso, mais uma vez, a gente quer tanto que esse concurso seja efetivado para que a gente possa ter a garantia de que esse serviço que está sendo prestado para a população são pessoas que passaram por um crivo, elas passaram por uma prova, elas tiveram que apresentar seus títulos e que agora precisam de posse, né? Precisam ser nomeadas e entrar em exercício. E todos esses entraves que ficaram lá em relação a o não querer da prefeitura também, por conta de se aproximar das eleições e dela ter ali seu cabide eleitoral, né? É isso, não se limitando também a questão, a figura do prefeito, mas dos próprios vereadores, que a todo momento tentam censurar ou a nossa fala, ou quando a gente vê a questão da representatividade na Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, que é tão vergonhosa, né? Por isso a gente faz esse alerta, esse clamor, para que realmente a população se junte a nós, que os outros aprovados tomem posse desse processo de luta, né? Esse reconhecimento de classe, de brigar por seus direitos, porque não adianta, né? Se a gente não tem todo esse engajamento, se ficam só uma minoria reclamando, então vai pensar que está tudo bem, né? Então, a gente realmente precisa ter uma postura mais firme, concreta de luta, né, pelos nossos direitos. Fica a você, Zilda, suas considerações. Assim, deixar claro que o profissional, o assistente social, quando ele pensa em termos de pandemia, quando ele pensa em termos de calamidade pública, ele pensa para além de ações pragmáticas. Ele compreende, e talvez essa compreensão seja um dos motivos que a nossa profissão é tão desgostosa para os gestores públicos e para a elite, é que o assistente social, ele compreende que a situação de vulnerabilidade social, que atinge a maior parte da população do mundo, não só a brasileira, não só a cearense, mas a do mundo, ela é fruto dos processos de exploração e expropriação que o modo capitalista de produção ele implementa nas sociedades capitalistas. E compreender que cabe ao assistente social fortalecer os movimentos sociais e as lutas da classe trabalhadora para garantir que a gente consiga a transformação societária, que inclusive é princípio do nosso Código de Ética. Aí eu queria também me juntar, né, parabenizar as nossas companheiras assistentes sociais, que elas estão em exercício no momento, são também linha de frente do combate à Covid-19, mas que tem sido esquecida pela mídia, tem sido esquecida pela população, não são reconhecidas pelo trabalho atuante que têm realizado. E isso em situações, muitas vezes, extremamente complexas, porque a gente conhece a falta de estrutura dos espaços socioocupacionais. E a gente sabe que tem, inclusive, assistentes sociais que não têm acesso a água e sabão para lavar as mãos, a álcool em gel. O assistente social, ele não recebe, quando ele está mesmo na área da saúde, ele não recebe a mesma proteção que os profissionais, né, que os médicos, os enfermeiros e os técnicos de enfermagem recebem, porque as pessoas não compreendem o assistente social como linha de frente. Apesar de que ele está no mesmo espaço físico, né, vício da profissão, chamado espaço ocupacional. Ele está ocupando o mesmo espaço que o médico, que o enfermeiro, e aí ele ainda tem uma outra diferença. Ele convive com o paciente, ele convive com os outros profissionais e ele ainda tem que conviver também com a dor que a família sente quando é avisada pelo assistente social, que, aliás,
aviso de óbito nem é função do assistente social, mas é o assistente social quem realiza, e muitas vezes o assistente social é quem sofre a revolta da população, o assistente social é quem está ali presente aquele acompanhante, né, quando aquele parente, ele recebe a notícia da morte né, da pessoa, do seu familiar, e o assistente social não recebe como retorno disso tudo nem o reconhecimento e nem o reconhecimento público, nem o reconhecimento financeiro, né? E nem sequer o reconhecimento da proteção mesmo individual, da proteção da saúde do assistente social. E aí, de resto, agradecer as pessoas que estiveram com a gente, convidá-los todos para se juntar à nossa luta, dizer que a nossa luta, ela não é a luta da Jaque, ela não é a luta da Zilderli, é a luta de todos os aprovados, é a luta de toda a população de Juazeiro, é a luta de todas as pessoas que acreditam no certo, porque a gente só quer o nosso direito, que acreditam no justo, porque nós fizemos por merecer. Verdade, verdade absoluta. Então, mais uma vez, né, abrir esse convite para que as outras categorias elas possam ter esse espaço de fala, né? Algumas lives já estão agendadas, né? Todas as terças e quintas a gente já está com o quadro desse mês já preenchido, e aí para o próximo mês que a gente possa trazer, né, cada um, os psicólogos, os fisioterapeutas, os médicos, o pessoal que agora é tão necessário, né, para um processo de segurança da nossa própria saúde, que eles possam estar aqui. E também nos outros manifestos, né? Além das terças e quintas, a gente tem o processo da carta aberta, né? Quem tem alguma dificuldade de se expressar por vídeo, pode escrever o seu texto, tem através de comentários. Então, são várias alternativas, e até mesmo para esse processo de estratégia de como a gente vai se apresentar e questionar por que estão sendo negados, né, esses direitos, por que a gente quer tanto, para que eles possam estar presentes, né? A gente sempre pede esse suporte dos próprios aprovados, dos outros que possam contribuir com isso, para que a gente possa ter um trabalho realmente de maior qualidade e de maior impacto, né, para todos vocês. Sempre maior visibilidade, maior transparência de tudo que a gente possa fazer, responsabilidade, né? A gente sempre pontua tudo isso. A gente tem um zelo da forma como a gente vai colocar para vocês o processo de organização, mas é necessário que seja da forma mais democrática possível. Como a Zilderli colocou, não é o que eu quero, né? Eu estou aqui representando a coletividade e hoje como convidada para representar tanto a comissão nesse processo de mediação, mas também como assistente social, no outro puxadinho os agentes administrativos, mas assim, que realmente cada pessoa possa ter esse espaço e colocar aqui suas indagações. E é interessante para a gente também com esse debate, porque a gente aprende muito mais, né? Hoje vocês estão tendo a oportunidade de aprender um pouco mais da profissão do assistente social, né? Na live passada nós tivemos, de forma grandiosa, gloriosa, com o nosso colega Alberto e o Bruno, que foi o nosso convidado, né? De trazer um pouco mais do direito. Na próxima terça-feira, por ter sido tempo insuficiente, a gente vai poder complementar ainda mais. E assim, a gente precisa conhecer cada vez mais os outros profissionais. E eu, como repito aqui para vocês, mais do que esse processo de fala entre a gente, entre os grupos de WhatsApp, né, que a população ela tome conhecimento e ela queira. A população ela vai ter essa força, né, de realmente cobrar de seu gestor, da gestão local, de que ela quer profissionais, de que ela necessita de um trabalho prestado da maior competência, qualidade possível. E é para isso que a gente está a serviço, né? É isso. Queria agradecer a todos os que estão aqui por audiência. Alguns se desculparam por não poder estar presente, mas essa live vai ser gravada, vai ser disponível no YouTube. E aí vocês também auxiliem nesse processo de compartilhamento, né? Vamos realmente trazer impacto para mais ações. Deixa eu dar só uma última palavra. Vale. Tem tempo ainda? Tem, pode ficar à vontade. Não é porque no momento em que nós estamos vivendo, eu não posso deixar de falar de um assunto extremamente importante para nós assistentes sociais, que é o combate intransigente a toda e qualquer forma de preconceito. Né? Nós estamos vivendo um momento em que
está se exacerbando, né, o racismo. O racismo estrutural está ganhando uma força que a gente já nem consegue mais compreender. Então, eu queria aproveitar, né, a live para dizer que basta de preconceito, basta de racismo, basta de machismo, basta de homofobia, para dizer que vidas negras importam, que a vida das mulheres importa, que a vida dos gays, das lésbicas importa, e que está na hora da gente esquecer o que foi socialmente construído da ideia de que as pessoas valem pela cor da pele ou pelo gênero que representam. Basta de racismo, basta de racismo, basta de racismo. É tão perfeita a tua fala, tão necessária, que eu realmente me emocionei aqui, né? A gente já vive momentos tão nebulosos e a gente não pode, de forma alguma, naturalizar tudo o que tem acontecido. Realmente, a gente precisa dar um basta, né? A tudo o que é de ruim, de racismo, misoginia, xenofobia, enfim, tudo isso, todo esse tipo de situação de rejeição, de preconceito com outras pessoas. E não tem como a gente querer que exista a igualdade, né? Porque de fato não existe. Todos nós somos diferentes e nós precisamos ser respeitados dentro de nossas diferenças, né? Cada um ao seu modo. E é realmente isso, né? Que essa live ela traga esse plus em relação a isso, né? De luta, de resistência, de tudo, para que a gente possa ter uma sociedade melhor. Vamos ser resistência, sim. Com certeza. Pois, pessoal, eu agradeço mais uma vez a todos vocês que estão aqui. E aí, já assim, já está muito perto de uma hora. O período que a gente tinha se programado seria de meia hora, mas, assim, diante de tudo que era necessário se falar, eu agradeço a todos vocês, que todas as terças e quintas a gente possa se encontrar aqui e vocês auxiliem no processo de compartilhamento através dos outros canais, tá bom? Tenha uma boa noite. Boa noite, Cedeli. Tchau. Até mais. Até a próxima.